Muito bom dia a todos os nossos preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe ricamente, fortalecendo-nos na fé, no amor e na graça, em toda boa dádiva. Tenham todos a bênção de Deus através de Sua palavra. Mundanismo. Não ameis o mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Bom, as Escrituras são claras em relação ao amor ao mundo. Jesus chegou a dizer: não podereis servir a dois senhores, porque você há de agradar um e desagradar o outro, ou vai desagradar o mundo ou vai desagradar a Deus. Então, se nós servirmos a Deus, nós estaremos desagradando o mundo. E ao servir o mundanismo, viver nos desejos da carne, na influência errada do mundo, nós estaremos automaticamente desagradando a Deus. Então surge uma pergunta: o que é mais proveitoso? Agradar a Deus ou ao mundo? Você pode dizer: mas é tão bom as coisas do mundo. Bem, para a carne é muito boa, realmente. Mas se você olhar para o fim daqueles que desagradam a Deus, você terá uma consciência de que agradar a Deus é melhor. Ninguém que agradou a Deus teve prejuízo algum, porque a paz de Deus está no coração daquela pessoa. A alegria, o gozo, a segurança. Então ele não está preocupado quanto ao futuro, porque ele tem uma segurança plena. A sua casa espiritual está edificada na rocha. Ele não tem medo do inferno e nem tampouco do que possa acontecer aqui nessa terra enquanto estivermos aqui, porque Cristo prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, não é verdade? Então vamos ver alguns aconselhamentos bíblicos em relação a viver de acordo com o mundo, seus costumes, suas modas. Houve um pregador falando algo muito interessante. Quando essas cantoras do mundo vão apresentar em seus shows, elas não se vestem como uma cristã. E por que muitas vezes as que se dizem cristãs querem se portar e vestir como elas, as cantoras mundanas? Bom, é uma pergunta, né? E por quê? O que está faltando nela, na cristã, que diz cristã? Porque essa questão de cristã é muito relativo, gente. Se disser para aquelas mulheres que elas não são cristãs, o que elas são? Elas não são budistas, elas não são maometanas, elas não são judias, que é para estar no judaísmo, e outras religiões que existem no mundo. Então se diz, o cristianismo é uma das religiões que existem no mundo. Os muçulmanos, os maometanos, os budistas, e assim sucessivamente, eu não conseguirei citar todas as religiões. Elas também, o Brasil é chamado de um país cristão. Só que não é o cristão genuíno.
Porque como pode uma pessoa se dizer cristã e não obedecer à Bíblia? Que é o livro de ordem e conduta, é a constituição do cristão. Agora, ser cristão não impede as pessoas de amar a sua pátria. De forma alguma. Agora, se você vai ser um cristão, diz que é um cristão, leia a Bíblia e veja como deve ser um comportamento de um cristão ante a política, em relação à política. As autoridades constituídas aos políticos constituídos. Ah, mas ele é ruim. O que faz diferença para você se ele é ruim? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu tenho que orar por ele e pedir para que ele haja corretamente de acordo com a Constituição da nação. Porque se ele também diz que é um cristão e não age de acordo com a Constituição da Bíblia e da nação, ele não é um cristão. O cristão, ele não vive no mundanismo, mas ele é sujeito às autoridades. Já começa aí, né? A gente mudou um pouquinho. Porque nós estávamos citando em relação ao comportamento daqueles que se dizem cristãos, realmente, em todos os sentidos. Bom, Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, olha: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Já começa por aí, todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus deixou a sua ordem e conduta, a sua constituição, que os salvos, os verdadeiros cristãos, têm prazer na lei do Senhor, nos seus mandamentos e na sua constituição. Os salvos cristãos. Porque não é só porque se diz cristão que é cristão. É cristão porque nasceu num país cristão e assim sucessivamente. Agora veja o verso 12, eu li o 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina. O que é que vai te ensinar? A graça no seu coração. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Porque nós somos do mundo, nascemos no mundo, mas não somos do mundo. Mas trazemos conosco heranças de coisas do mundo. Nós temos que vencer e a graça nos dá capacidade para isso. Para que vivamos neste século presente. Está vendo? Neste século presente. Paulo, escrevendo a Tito, estava dizendo no século que ele estava vivendo. Lá tinha aquilo que era contrário à Constituição divina. Ele teria que renunciar para ser um verdadeiro servo de Deus. Para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo deu por nós, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então o cristão é um homem de boa obra? A cristã é uma mulher de boas obras? Exatamente. Por quê? Ela recebeu em si o poder da graça de Deus para ter capacidade, ter poder para abandonar a impiedade, poder, força para abandonar as paixões mundanas, para que viva no seu presente século. O meu presente século é este agora, século 21, estou vivendo nele. E nós todos que estamos vivos estamos no presente século 21. Então a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar toda a impiedade do século 21.
ela é mais, as impiedades são maiores do que as dos outros séculos? Você pode pensar que sim, mas cada século teve a sua impiedade, a sua maldade, o seu mundanismo, a sua injustiça, a sua insensatez. Nós estamos vivendo num século que tem tudo isso. Mas Deus nos dá força para vencer isto. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Então a Bíblia traz os deveres dos servos, dos senhores, dos patrões, dos empregados, das autoridades, do pessoal da nação inteira. Bom, Tiago também falando em relação a esta questão de ser amigo do mundo. Amigo do mundo, como já temos ouvido bastante, pastor Diano e outros demais pastores, pastor Júnior, não é o rio, são as árvores, não são a terra, não são as montanhas. É o mundo, o cosmo, as coisas que existem para afastar-nos de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Está vendo? Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Então você hoje tem um Espírito Santo, se você o buscar com toda a sua força, seu entendimento, peça, Deus dará, para que você possa vencer essas coisas. Ou pensais que em vão as Escrituras diz que o Espírito que em nós habita tem intenso ciúme? Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Olha, que coisa! Deus nos dá tudo o que precisamos para escaparmos da amizade do mundo. Não é propriamente das pessoas, é dos espíritos mundanos, da rebeldia, da murmuração, da desobediência, da transgressão da palavra. 1 João capítulo 2, olha o que diz o apóstolo, olha o que diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o que é o mundo referido aqui? A vida pecaminosa. A concupiscência, que é desejo da carne, pecado. A concupiscência dos olhos, o pecado. O desejo dos olhos, através daquilo que leva à cobiça. A soberba da vida, que é o desejo de grandeza. O desejo de ser melhor do que os outros, acha que é. Porque tudo isso vai passar. O mundo vai passar e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então lutemos para fazer o quê? A vontade da nossa carne? Os desejos da nossa carne? Não. Fazer a vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus.
deixando o mundo de lado e as suas concupiscências. Olha, assim deve ser o nosso desejo. Agradar a Deus sobre todas as coisas e não a nós mesmos. Quando desejamos fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Então, as vestes mundanas, os costumes mundanos, os ritmos mundanos, tudo isso deve ser deixado de lado. E vença tudo com o quê? Com o poder de Deus. Com a força que Deus dá. Então conclua aí com o verso 14 de 2 João. Ou de 1 João capítulo 2. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. E Paulo chegou a dizer, sobre todas estas coisas, a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Deus abençoe o seu dia, a sua vida e tudo o que você fizer na sua vida, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.